Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, entoando o hino do número 283. Mais perto quero estar. Que esse seja o nosso desejo de estar sempre perto de Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins dos céus irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Vamos orar nesta hora. Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, te agradecemos por estarmos com o Senhor na tua casa, junto ao teu povo, mais uma vez. E tendo, Senhor Deus, canais abertos para a proclamação do teu evangelho, para que outras pessoas também possam ouvir acerca de ti, temerem, crerem e aceitarem ao Senhor. E aqueles dispersos, aqueles que se afastaram, possam de novo ser impactados com a tua palavra pelo Espírito Santo e voltar à casa do Pai para te servir. E agora, Senhor Deus, com sinceridade, com temor e tremor, vivendo para o louvor da tua glória. Abençoa-nos aqui nesta noite. Ilumina-nos com o teu ser, com o teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. 330 do cantor cristão.
o segredo do viver. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando do fraco me sentir, quando o mundo me oprimir, é pesar a minha cruz, que somente diz Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. 17ª mensagem da série de mensagens, Dependência Total de Cristo. Hoje estaremos falando sobre fragilidade espiritual e emocional pelo orgulho. Amados de Jesus Cristo, isso tem como causa erro específico de julgamento. Então, a fragilidade espiritual e emocional é causada por um sentimento além da vaidade, orgulho. E aí a gente vai estar trabalhando em Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Provérbios, capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Pai, no nome santo, no nome eterno e glorioso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina por todos sempre, de eternidade em eternidade, em santidade, amor e justiça, rogamos-te, no nome que é sobre todo nome, a iluminação do teu Santo Espírito, para que não só a palavra seja proferida, mas que haja entendimento e que haja, Senhor Deus, transformação de vidas, salvação,
libertação e vida eterna. E cura física, cura emocional e cura espiritual para a glória do teu nome. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós, nesta fragilidade espiritual e emocional pelo orgulho, nós traçamos 3 pontos. O primeiro é tentar agir confiando em si mesmo. O segundo é tomar decisões, tentar gerir a própria vida. O terceiro é buscar propósitos longe do governo e da vontade de Cristo. Tentar agir, tomar decisões e buscar propósitos longe do governo e da vontade de Cristo. Como são temas pontuais, e eu tenho grande dificuldade em redimir o tempo, eu procuro traçar estes pontos em 3 mensagens distintas, tópico a tópico, porque gosto de buscar amparo bíblico, gosto de ter textos bíblicos para embasar a nossa mensagem, porque se não for Bíblia não tem sentido de nós estarmos aqui na casa de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, tentar agir no próprio coração ou confiar em si mesmo. Nós vemos nisso que é insensatez e é uma dependência exclusiva da própria mente, do próprio ser, da própria pessoa, que ela resolve, que ela decide tomar decisões próprias, sem consulta prévia, sem que haja a direção de Deus. Então, pelo grau de conhecimento que a pessoa adquire ao longo da sua vida, pelo grau de ensino que ela tem, pelas coisas que ela já fez assertivamente e pelas coisas que fez erroneamente no seu pleno juízo, no seu julgamento, foi dando a ela cada vez mais coragem e mais determinação para agir sem consulta ou sem direção. Nós sabemos que na Bíblia está escrito que na abundância de conselhos há sabedoria. E o maior conselho vem de Deus, como explícito aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui que confiar no próprio coração é uma marca de um tolo. Isso é genérico, tanto para masculino como para feminino. Eu creio que não seria muito nós usarmos aqui a premissa do desconfiar sempre de si mesmo. Eu posso, mas posso limitadamente. Tem um determinado ponto e grau que eu posso. Mas, amados de Jesus Cristo, uma vez que fomos alcançados por Cristo Jesus, uma vez que nossa vida foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo, e Deus é o nosso Pai, é aquele que nos nutre, é aquele que nos supre todas as nossas necessidades, andamos na sua presença, e ele diz: pedi e pedi, dá-se-vos-á, batei e batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que bate se lhe abre. E então está aberta
a estrada, está aberto o canal e o Senhor quer ser consultado. E Ele quer nos dar o melhor. Por quê? Porque Ele nos deu vida para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Eu creio. Então, por que agir insensatamente? Por que ficar na dependência exclusiva da nossa própria mente? Por que não confiarmos em Deus? Por que, aos olhos de Deus, vamos nos tolificar? Não. Então, amados de Jesus Cristo, há aqui alguma coisa para nós trabalharmos e vamos buscar exemplos bíblicos de alguém conhecido de Deus, escolhido de Deus, para ser o 12º juiz em Israel. Deus já separou a vida dele antes do próprio nascimento. Então, aqui nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que Deus separou para uma determinada missão, como também a missão de julgar em Israel. E ele julgou por 20 anos seguidos. Ungido de Deus, escolhido de Deus. Então era alguém bem mais do que nós somos, entendo eu assim. Imagina se você fosse alguém escolhido para ser consagrado a Deus, para atender a nação de Deus, julgando o seu povo e protegendo a sua nação, porque quem era juiz em Israel era o general Mor, era aquele que defendia a nação dos inimigos. Então, amados de Jesus Cristo, nós aqui estudando tentar agir ou confiar em si mesmo, é que confiar no próprio coração é buscar decisões em sentimentos, em impulsos voláteis, em vez de princípios sólidos. Deixa eu repetir, e se você puder ouvir esta mensagem de áudio, e eu gosto mais de áudio porque eu sou da década de 50, e a primeira informação que eu tive extra casa foi através de um 146, de ondas médias e ondas curtas, de 6 ou 8 faixas. Então eu gosto muito de ouvir. Sempre quando eu estou assistindo alguma coisa, eu viro ao contrário, porque eu gosto mais de ouvir do que de ver. E eu gosto mais de ouvir a minha voz do que ver a minha imagem com voz. E quando eu reviso as minhas mensagens, eu fecho os meus olhos e fico atento, ouvindo as assertividades da mensagem textual e expositiva, e vendo naquilo que acertei, naquilo que errei, e clamo pela misericórdia de Deus. Então, confiar no próprio coração é basear decisões em sentimentos e impulsos voláteis em vez de princípios sólidos. E onde está o princípio sólido? Na palavra. Onde está o princípio sólido? Em Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, amados de Jesus Cristo, quando você usa aquela palavra de convencimento
eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz, você não tem tanta certeza assim, porque a palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso. Quantas coisas nós já fizemos que o nosso coração mandou e a gente não teve sucesso naquilo que o nosso coração se propôs a fazer. Amados de Jesus Cristo, nós somos eternos dependentes de Deus. Nós que somos de Deus, não somos independentes dele. Então, em tudo aquilo que viermos a fazer, temos que ter a orientação e a direção de Deus. Pode ser que você, por um determinado tempo, você até acha que está ganhando, acha que está bem, acha que está tudo certo. Mas Deus conhece o amanhã, você não. Deus te conhece, você não se conhece. Tem certas atitudes e certas ações que eu pratico que eu digo, como que eu fui capaz de falar isso? Como eu fui capaz de fazer isso? Eu achava que eu me conhecia. Você te conhece? Quantas peças que o teu coração já te passou? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Mas eu quero te falar uma coisa que é do fundo do meu coração. Mentira. Engano. Eu até julgo que meu coração está dizendo aquilo. Mas aquilo que meu coração está dizendo é verdade absoluta? É complicado isso, né? Então, a Bíblia diz que enganoso é o coração, porque o coração é corrupto. Falando em incorrupto, vamos deixar para lá. O julgamento baseado na sabedoria ou na aparência sensorial. Isso é legal, né? Isso aí mexe com a psique, né? Puxa vida, vai dar certo. Só que não. Então, na palavra de Deus, amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui em Juízes, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E eu quero pedir aos irmãos que gostam de ler Bíblia, que nas vossas casas leiam Juízes 14, Juízes 15 e Juízes 16. O personagem, sabe quem é, Alessandro? Sansão. É o Sansão. É o 12º juiz em Israel. E Sansão, ele já está moço, ele já está forte, e ele se apaixona. Sansão, embora fosse escolhido de Deus e tivesse que cumprir uma missão de Deus, se apaixonou. De onde vem a paixão? Eu te amo com todo o meu coração. Quantas vezes você disse isso para Ana Kelly, Sandra, e tomou não? 72. Algumas questões que a gente tem que estar vendo, né? Sansão se apaixonou, mas Sansão era um bom filho. Olha aí em 14, de 1 a 3. Sansão desceu a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, na multidão dos conselhos da sabedoria: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos
ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Jovenzinho petulante. Quem que são os filisteus? Inimigos de Israel. Quem são os filisteus? Aqueles que trazem aborrecimentos, ataques, problemas. Mas o que o coração de Sansão fez? Um homem escolhido e separado por Deus para destruir os filisteus. Mas você vai ver aí que, mesmo nas suas decisões erradas, Deus tem cumprimento dos seus propósitos. Então Deus, ele não só colocou Sansão para ser o 12º juiz em Israel, não para ser o comandante das forças armadas israelenses, de defesa e de ataque, mas para dar uma lição nos filisteus. E o que atrai a Sansão é o coração de uma filisteia. E se você ver o 14, o 15 e o 16, você vai ver que aconteceram coisas do arco da velha. Mas Sansão gostava tanto dela que ele já tinha sido cego desde quando ele olhou para ela e disse que o coração dele estava apaixonado por ela. Ficou cego. Sansão, então, se você olhar bem o texto, ele ficou cego 2 vezes. Cegou o camarada. Uma incircuncisa que lhe cegou os olhos. Primeiro, alguém que deveria ser sábio, porque teve instrução. E ele fez estas questões pedindo a bênção do Pai. Deus, segundo alguns, ou muitos, escreve certo por linhas tortas. É uma máxima humana. Mas os decretos de Deus, os desígnios de Deus são estabelecidos mesmo quando nós falhamos. E tem de ser, vai ser, de acordo com aquilo que Deus quer. Então, amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui esse julgamento baseado na aparência. Sansão pautava as suas decisões pelo que via, e a Bíblia condena o mesmo pecado de Eva, por aquilo que ela viu. Eu vi e era agradável aos olhos. Então nem tudo que é agradável aos olhos é bom para nós. Sansão viu e ficou cego, porque era agradável aos olhos. Sansão subestimou sua própria vulnerabilidade. Ele já tinha feito várias coisas, vencido muitas batalhas. Sansão é um cara que, com uma queixada, quando ele foi, já no 14, 15, não é no capítulo 14, versículo 15, entre 14 e 15, ele vai ver Dalila. E antes que ele chegue a Dalila, vem um leão. E ele, sem arma nenhuma, ele mata um leão com as suas próprias mãos. Você imagina, você moço, forte, apaixonado, indo ver o seu amor, e um leão vem ao seu encontro. Eu patinava. Mas Sansão não. Sansão partiu para cima
do leão e despedaçou aquele leão e ficou quieto. Depois, ele voltou neste lugar e lá estava no leão uma colmeia de abelha. E ele, com a mão, pegou o favo e começou a... Então, ele não tinha medo de leão, você acha que ele ia ter medo de abelha? Não. Ele comeu o mel ainda. Então, aí tem um desenrolar. E aí as coisas começam a acontecer. Amados de Jesus Cristo, em vez de ser 14, volte ao capítulo 13. Então, é de 13 a 16. Sansão, ele confundiu o dom de Deus com a força que ele tinha, com o poder que ele tinha. Sansão tinha força, mas só Deus é poder. Mas ele subestimou o poder de Deus. E aí, amados de Jesus Cristo, com um atributo pessoal. Sansão brincou com a fonte da sua consagração. Então, amados de Jesus Cristo, tentar agir ou confiar em si mesmo é brincar com Deus. É brincar conosco mesmo. É brincar com o nosso presente, com o nosso futuro. Então nós devemos sempre estarmos, segundo diz a palavra de Deus, sem mim nada podereis fazer. Ah, mas pastor, Jesus naquela época, ele não tinha nascido ainda. Não, Jesus é de eternidade em eternidade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Sansão era consagrado a quem? A Deus. Quem é Deus? É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Então, deveria haver dependência, estar ligado. Eu posso, se Deus permitir. Eu vou, se Deus me mandar. Eu vou, se Deus quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas é o fim de todas as coisas que importam. Não é nem o começo e nem o meio. Ele conseguiu convencer o pai e a mãe. Ele se apaixonou. Sansão, a gente usa uma terminologia, e quando uma pessoa ela é muito apaixonada pela outra, ela cai de 4, né? Então, Sansão caiu de 4 rodas para Dalila. E aí ele começou a brincar com o dom de Deus. Ela começa a perguntar para ele de onde vem a sua força. Ela é incircuncisa. Embora esteja com Sansão, ela não é de Sansão. Ela tem outros propósitos. Sansão é uma ameaça ao seu povo. E Dalila amava o seu povo e não amava a Sansão. E aí tem essa narrativa bíblica de procedimentos, de momentos afetivos entre Sansão e Dalila, ela acariciando ele para tirar dele alguma coisa. Os cabelos foi depois, porque houveram várias provas. E ele foi brincando. Amados de Jesus Cristo, não se brinca com as coisas que Deus nos dá. Não se brinca com as coisas de Deus. E de Deus ninguém zomba, e de Deus ninguém brinca. Ele começou brincando, e a coisa ficou muito séria. Ela ficou tão séria, de que as cordas novas não foram suficientes para segurá-lo, os cipós não foram suficientes para segurá-los,
e nem a trança dos seus cabelos. Até ela dar uma de ofendida e entristecida, e ele, para agradá-la e ter o seu amor, ele confessou a ela qual era o segredo da sua força. Sansão era nazireu. A lei do nazirenato, ele nunca tinha cortado o seu cabelo. Ele nunca tinha comido uvas, chupado uvas, comido uvas passas ou tomado vinho. Sansão era alguém que foi escolhido por Deus para fazer as coisas de Deus conforme a vontade de Deus. E Sansão brincou. Amados de Jesus Cristo, quantas vezes nós brincamos com Deus? Todas as vezes que alguém brinca com Deus tem consequências terríveis. E o que acontece, amados de Jesus Cristo? Apesar da sua força física, possuía fraquezas morais. Apaixonou-se por Dalila, que o atraiu ao descobrir que o poder da sua força residia no cumprimento de seu voto de Nazireu, no seu cabelo. Ela descobriu o segredo. Amados de Jesus Cristo, Deus tem um segredo com cada um de nós. E segredo não é para ser revelado, é para ser guardado. E embora a gente consiga, entre aspas, sucesso por estar dentro do propósito e se gabar pelos acertos e pelas vitórias que nós temos, nós esquecemos de que essas coisas acontecem porque Deus tem um propósito. E o que Deus colocou lá na nossa vida é para o louvor da glória dele. E o nazireado é santidade. Amados de Jesus Cristo, todas as vezes que Sansão ia fazer alguma coisa, você pode ver no texto que o Espírito de Deus descia sobre ele. Mas por que descia sobre ele? Porque o Espírito Santo estava esperando cumprir-se o dia do Pentecostes para que ele permanecesse como Consolador. E está em nós. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Sansão brincou. Era alguém usado por Deus, mas era alguém que era usado pelo seu enganoso coração. Era muito forte. Tinha muitas conquistas. E quem que não fica valente? Matar um gato já é difícil. Agora você imagina matar um leão. Eu acho que o leão só com o bafo ele me mata. Ele não precisa nem rugir. Mas Sansão despedaçou com as mãos. Eu lembro que uma vez, lá na Engenheiro Billings, houve um acidente lá na Marginal e nós corremos para socorrer o caminhoneiro que faleceu no local. Eu não sei se ele dormiu ou passou mal ou morreu antes, bateu na traseira de um outro caminhão parado, subiu por cima dele e caiu até aquele trigo que a gente levou em casca para nossa casa, que morreu aqueles bezerros lá. Lembra disso? E foi eu com aquele mecânico negro lá, o irmão Devair. Nós fomos prestar
socorro. Naquele tempo, eu acho que não tinha, tinha 36 ou 38 anos, né? Não tinha mais novo. E aí o caminhão continua ligado. O motorista preso entre as ferragens e o motor ligado, e o medo era que o caminhão pegasse fogo. Como o capô do caminhão ele abriu, como que vai parar com as mãos? Eu peguei aquela mangueira que liga a turbina. Eu não sei se ela volta do ar quente e vai lá na turbina e volta. E é uma mangueira grossa. E eu peguei ela, como estava quente, ela murchou, e eu dei um jeitinho e eu rasguei aquela mangueira e afoguei o caminhão. O seu Devair era o dobro de mim em força, lembra? Ele disse, você rasgou isso com a sua mão? Ele era mecânico. Eu rasguei. Isso não... Eu tinha muita força mesmo, normal. Mas a nossa força vem do Senhor. Ela tinha um propósito: não criar um acidente maior. Aquilo passou, já fazem muitos anos, já vai fazer mais de 33 anos isso. E eu consegui. E não fiquei, você viu, Devair, como é que eu sou forte? Mas Sansão começou a se assustar e assim vai descer com a força que ele tinha. Mas a força que Sansão tinha não vinha dele. A força que Sansão tinha vinha porque Deus o escolheu com um propósito. Qual era o propósito? Destruir os filisteus. E em que momentos Sansão tem força? Quando o Espírito de Deus desce sobre ele. Qual é o momento que você tem poder? Quando o Espírito Santo está lá na sua vida. Quando você obedece a Deus. Quando você não anda pelo caminho do seu coração. Quando você faz a vontade de Deus. Mas Sansão brincou com Deus até confessar para Dalila que a força dele estava no cabelo dele e dormiu nos joelhos de Dalila e mandou chamar os príncipes e rasparam a sua cabeça e levaram para Tina e lá arrancaram os 2 olhos dele e colocaram ele para moer o trigo como os bois fazem. Então aquilo que era para glorificar ao Deus Todo-Poderoso, aquele homem forte, aquele homem que ele tinha poder em Israel, foi humilhado perante a nação inteira. Desviou-se, acreditou em si mesmo, acreditou no seu coração. Amados de Jesus Cristo, ele, neste meio de engano, de brincar, ele matou com uma queixada de burro 1000 soldados. Mas está lá agora amarrado, está lá agora cego, e o Espírito de Deus se ausentou dele. Amados de Jesus Cristo, aprenda uma coisa: que a gente tem de melhor na nossa vida é Deus. O que é de mais nobre em nós é o que está em nós. A gente não deve jogar isso fora por nada. Nós devemos estar debaixo do propósito de Deus. Ele atuou como juiz por cerca de 20 anos, durante a opressão filisteia sobre Israel, de 1200
a 1090 antes de Cristo. Sansão foi escolhido por Deus antes de anunciado por um anjo, evidenciando um plano soberano para livrar Israel dos filisteus há 40 anos que oprimia Israel. Ele era consagrado como nazireu desde o nascimento. Quando nós estamos falando acerca dessas questões aqui, de dependência total de Cristo, eu sou a videira, amados de Jesus Cristo, nós temos que ter a plena consciência que sem Deus nós não podemos nada. E Deus diz, sem mim, nada podereis fazer. Não brinque com Deus. Não ache que você é alguma coisa. Você é esperto, você é sabido. Você dá nó em pingo d'água, você pinta e você bode. Nunca se esqueça que a alma que pecar, essa morrerá. Você sabe qual que foi a maior vitória de Sansão? Foi ele se arrepender e o Espírito de Deus voltar nele. E quando o Espírito de Deus voltou nele, ele cego, em uma grande festa, mais de 3.000 pessoas, e ele está nos porões, e ele pede para um menino levar ele até as pilastras centrais, e a Bíblia diz, e ele colocou a sua mão esquerda e sua mão direita, e ele derrubou aquela construção, e morreram junto com ele. O amado Jesus Cristo, Deus tem planos de vida abundante para nós. Sansão é mais famoso pelos 3.000 que ele matou perdendo a sua vida. Você não precisa perder a sua vida. O que você precisa fazer é dar lugar a Deus e deixar Ele guiar. Aquele que perder a sua vida, para deixar no controle de Deus, achará. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la. Sansão achou o amor da sua vida. Se você ler bem o texto, você vai ver que ele tomou Gaia. Não foi só uma vez, não. Dalila era safadinha. Leia o texto de 13 a 16. E se ela amasse a Sansão, por que ela chamou os príncipes? Por certo, neste dia, Dalila estava festejando junto e morreu com todos os príncipes. E aqueles 40 anos de domínio dos filisteus sobre Israel acabou naquele dia. Sansão foi separado por Deus para livrar Israel dos filisteus. Vou fazer uma pergunta. Para que você foi escolhido? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Deus é tudo em mim. Eu fui consagrado para. Dá para entender? Essas questões elas são sérias, porque tem espelhos na palavra de Deus que nos mostra. E como tem mais duas mensagens dentro desse tema, ainda tem dois personagens. E eu estou vendo se uso Pedro, mas o apóstolo. Ou se uso Saul. E tem mais outros reis. Tem mais pessoas que foram por aquilo que o coração manda. E a gente deve estar consciente que quando somos chamados para um propósito
de Deus para a glória de Deus. E se a gente faz o máximo, quem fez é Deus. A gente só é servo. Dá para entender? Mas é melhor obedecer do que desobedecer. Você já, alguma vez na sua vida, você sentiu a presença do Espírito Santo? Esse negócio de o Espírito Santo desceu sobre, então, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas de quem? Daquele que me chamou. Para quê? Para a glória dele. Eu fiz. Você fez nada. Deus é que faz. Você só é o canal, você só é o instrumento. E ai de você se você começar a brincar com Deus. Sansão morreu esmagado. Seu corpo foi levado e sepultado junto com os seus pais, né? Está lá. Mas o fim poderia ser diferente. Faça para o seu fim ser melhor do que o fim que Sansão teve. O que adianta alguém matar mais lá na sua morte do que lá na sua vida? Que vitória é essa, irmã Célia? Morreu. Mas matou, mas morreu. Poderia ter ficado vivo e não ter governado só 20 anos em Israel. É um negócio muito sério, não é? Então, depende das suas decisões. Depende. Eu gosto de orgulho, meu. Eu faço porque eu sou bom. Espera que os outros te louvem. Quando a pessoa tem necessidade de ser, né? Eu faço. Critica todo mundo que faz lá de outra forma. Ei, cada um faz conforme aquilo que pode e conforme aquilo que sabe. Se ponha no seu lugar e faça para agradar a Deus. Eu não preciso de nada disso. Não importa que o nome de Deus seja louvado. Vamos aprender na palavra e vamos viver um pouquinho mais com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.